Vamos abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2 e 3. Romanos, no capítulo 12, versículo 2 e 3 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Meus irmãos, a Bíblia diz que há um padrão do mundo que influencia as pessoas. É como se, desde que nós nascemos, tivéssemos sido colocados numa forma, e com todos os ensinamentos, com todos os exemplos que nós vimos e ouvimos na família, na escola, na comunidade onde nascemos e crescemos, tudo aquilo foi entrando dentro de nós e foi nos moldando de acordo com o formato daquela forma, daquele molde. Então fomos pegando o mesmo padrão, o padrão da família, fomos pegando o padrão daquilo que aprendemos com os pais, daquilo que vimos de exemplo das pessoas que nós convivemos, e aquilo foi nos moldando, foi formando toda a nossa vida, os nossos conceitos, os nossos pensamentos, foram formatando os nossos hábitos, a nossa cultura e até mesmo as nossas atitudes. Tudo isso foi nos formando na pessoa que nós somos hoje. E a Bíblia diz que existe um padrão do mundo muito perigoso. E geralmente todo padrão onde eu e você fomos formados e moldados, foi um padrão do mundo. E esses padrões de pensamentos, de conceitos, de hábitos, de palavras, de sentimentos, que são padrões do mundo, eles são contrários à vontade de Deus. Eles são o oposto do padrão e do propósito de Deus para a nossa vida. É por isso que nós lemos no versículo 2, Deus dizendo para mim e para você: não se amoldem ao padrão deste mundo, não se conformem, não tomem a forma, o conceito, a maneira de ser deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É necessário uma transformação, é necessário uma renovação da mente, dos nossos pensamentos, conceitos, hábitos, ideias, para que, veja bem, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo: capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, fica muito claro aqui neste texto da palavra de Deus, que não é o Senhor Deus lá no céu que define e vai dizendo assim: olha, o Júnior vai experimentar a minha boa, agradável e perfeita vontade, o Rogério não.
Não é Deus lá do céu que vai dizendo e vai determinando: a Aline vai experimentar a minha boa, agradável e perfeita vontade, a Jaqueline não. Depende da nossa atitude. Fica muito claro nas Escrituras, Deus dizendo que não nos conformemos com este mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. E fica muito claro aqui que a transformação não é automática. Aceitou Jesus, está transformado. Aceitou a Cristo, o Espírito Santo entra e instantaneamente, num piscar de olhos, está tudo transformado. Não, está muito claro que essa transformação é um processo e depende da nossa atitude, da nossa entrega, da nossa atitude constante. E isso nos torna capazes, essa transformação gradativa, contínua, é que nos torna capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então fica muito claro aqui, igreja, que se alguns não estão experimentando e comprovando na sua própria vida a vontade de Deus, como vontade boa, perfeita e agradável, a culpa não é do Senhor. Não é Deus que está dizendo assim: você não vai experimentar a minha boa, agradável e perfeita vontade. É falta da atitude da pessoa em se transformar continuamente, renovando o seu entendimento. Porque os pensamentos, irmãos, que nós temos são muito importantes. Os nossos pensamentos definem quem nós somos. Em Provérbios, no capítulo 23, na versão revista e corrigida, a Bíblia diz que: como imaginou em sua alma, assim ele é. A pessoa é aquilo que ela imagina de si mesmo, aquilo que ela mesmo pensa a seu respeito. Então os pensamentos, eles são muito importantes. Os pensamentos no reino espiritual, eles falam. Eu tenho para mim um conceito, irmãos, que os pensamentos, eles emitem um sinal que no reino espiritual é perceptível. Por isso que pessoas que só pensam no pior, elas atraem o pior para si. Pessoas que só pensam em fazer coisas erradas, elas atraem más companhias para si. Eu já ouvi alguém dizer assim: pastor, olha, meu filho é tão bom de coração, é tão bom, mas ele só atrai companhia má. Ele só atrai má companhia, companhia ruim. Porque o pensamento da pessoa só pensa, só caminha, só é ocupado por coisas ruins. Então, irmãos, o que nós pensamos vai gerando esse tipo de influência, esse tipo de sinal no reino espiritual, atraindo o que é bom ou atraindo o que é mal. Por isso o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, dizendo que nós devemos pensar só naquilo que é bom, amável, puro, de boa fama, se é honesto, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, diz a Bíblia. Nós não podemos nem pensar naquilo que não é bom, naquilo que não é justo, naquilo que não é puro, nem no nosso pensamento isso deve passar. Porque o pensamento, ele influencia a nossa vida por completo. E aí no versículo 3, você leu junto comigo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo para a igreja: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ninguém tenha de si mesmo
um conceito mais elevado do que deve ter. Existem pessoas que pensam a respeito de si mesmos com um conceito mais elevado do que deveria ter. Que tipo de pessoas são essas? Aquelas que a gente começa a conhecer e já vê e já identifica assim, parece que tem um rei na barriga. Aquela pessoa se acha. Aquela pessoa ela é muito eu posso, eu sou bom, eu faço, olha, porque eu faço, eu aconteço. Provérbios diz que louve-te o estranho e não os seus próprios lábios. Mas às vezes você conversa com algumas pessoas, ela vive se elogiando. Então a soberba, a arrogância, a autossuficiência, muitas vezes faz com que algumas pessoas elas tenham um conceito de si mesmos mais elevado do que deveria ter. Agora existe também o oposto. Tem pessoas que têm um conceito de si mesmos mais baixo do que deveria ter, cheios de complexos, de inferioridade. Eu sou um coitadinho. Ninguém me ama. Tudo que eu faço dá errado. Tem pessoas, irmãos, que se você convive um pouco com elas, dá a impressão que o mundo inteiro está contra aquela pessoa. Ela é rejeitada, ela é desprezada, ela vem à igreja, ninguém gosta dela na igreja, na família, todo mundo rejeita a pessoa. Nada do que ela faz dá certo. Ela não tem capacidade para nada. Eu não posso fazer nada, eu não tenho capacidade. Eu nunca tenho dinheiro para nada, eu nunca posso fazer nada. Então tem pessoas que pensam a respeito de si mesmos, têm um conceito de si mesmos mais baixo do que deveriam ter. Os dois extremos são errados e são perigosos. O que a Bíblia nos ensina no verso 3? Cada um tenha um conceito equilibrado de si mesmo. Não são o conceito que os outros dizem a teu respeito, que podem te definir, que definem quem você é. Mas ter um conceito equilibrado de si mesmo é ser definido pelo que Deus pensa a teu respeito. É ter um conceito daquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito. Eu não posso achar que eu sou o bom, mas também eu não posso achar que eu não sou um nada. Eu tenho que ter um conceito equilibrado. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu sou quem Jesus Cristo revela que eu sou. Eu tenho um conceito equilibrado a respeito da minha própria vida. Mas o que eu penso, o que você pensa de si mesmo, é muito importante. E define na sua vida muitas coisas. Então é fundamental ser transformado pela renovação da sua mente, como diz a palavra de Deus. Quantos querem quebrar o molde, a forma que você foi colocado desde o seu nascimento e quer ser, a partir de hoje, transformado por Jesus? Quem quer quebrar essa forma, diga: hoje a forma vai ser quebrada. Eu serei uma nova criatura. Irmãos, essa renovação da nossa mente, ela acontece de duas formas. Em primeiro lugar, a nossa mente é renovada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Diga comigo: a minha mente é renovada e eu sou transformado pela palavra de Deus. A Bíblia nos ensina, irmãos, o quanto é importante ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
palavra que você ouve, que você lê. Apocalipse capítulo 1 diz: bem-aventurado aquele que lê as profecias deste livro. Como é importante leitura da palavra, ler, ouvir, meditar na palavra, receber a palavra. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Palavra, ouvir a palavra, ler, aí a palavra de Deus que vai sendo implantada, que vai sendo colocada dentro de nós, ela vai gerando fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí a fé vai brotando no teu coração, e você vai começando a acreditar naquilo que a Bíblia diz a teu respeito. Então a palavra vai nos renovando, a palavra vai nos transformando, a palavra de Deus renova a nossa mente. Ouvindo, crendo nela, praticando a palavra de Deus. Vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 22 até o 24. Depois de Hebreus, Tiago capítulo 1, versículo 22 em diante: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Até aí, dá uma pausa, olha aqui para mim. Infelizmente tem pessoas na igreja que ouvem a palavra, mas não praticam a palavra, não obedecem. Quantas pessoas ouvem falar de jejum e não jejuam? Quantas pessoas ouvem falar de oração na igreja e não oram? Quantas pessoas ouvem falar de evangelismo, vamos ganhar almas para Jesus, vamos fazer casas de paz, levando o evangelho a pessoas que não conhecem, ouvem, mas não praticam? Quantas pessoas ouvem falar de perdão, procure alguém e libere perdão e perdoe, mas não praticam? Quantas pessoas ouvem falar de fidelidade, mas não são fiéis? Tem gente que ouve e não pratica. Escuta, mas não coloca em prática. Como são essas pessoas? A quem Deus compara essas pessoas? Versículo 23, né? Aquele que ouve a palavra e não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Quem se olhou no espelho hoje? Antes de vir para a igreja, você foi lá naquele espelhão que você tem, ficou lá, olhou para ele, penteou o cabelo, se maquiou, a mulher foi lá, passou um batonzão, passou uma maquiagem, o irmãozão foi lá, mandou a água no rosto, lavou bem o rosto, tomou um banho, se olhou no espelho, se arrumou e disse: estou pronto para ir para a igreja. E ficou bonitão, ficou bonitona. Olha para esse irmão, para essa irmã aí do teu lado, diga: você ficou lindão, você ficou lindona. Com todo respeito, pode falar, com respeito de amor de Cristo, fala: você ficou bonito mesmo. Teu espelho tá perfeito. Olha só, agora irmãos, você se lembra do teu rosto quando você olhou no espelho? Agora olha o que a Bíblia diz aqui no verso 24: e depois de olhar para si mesmo, sai, vira as costas, e o que acontece? Logo esquece a sua aparência. Quem ouve a palavra e não pratica, esquece a sua aparência. Sabe por quê? Porque ele não é renovado, ele não é transformado, ele esquece quem ele é em Cristo Jesus. Ele esquece de quem ele é. Ele não sabe quem ele é. Ele não conhece quem ele é em Jesus. Ele perde a identidade, ele não é transformado, ele não é renovado pelo Senhor. Ele não tem um conceito equilibrado de si mesmo.
porque ele não consegue entender quem ela é em Cristo Jesus. Então, ouvir a palavra, crer, praticar a palavra de Deus. Também a Bíblia diz que nós temos que declarar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8, vamos ler juntos aqui este versículo. Olha como é importante falar a palavra, porque nós somos transformados, a nossa mente é renovada pela palavra de Deus. Vamos ler juntos, vamos lá. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aleluia! Glória a Deus! Fale a palavra. Deus estava instruindo Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Não deixe de falar, irmãos, não deixe de declarar a palavra de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 4 diz: eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Se nós cremos no que está escrito na palavra, nós falamos, nós declaramos o que está escrito aqui. O mundo pode estar agora amedrontado com a iminente terceira guerra mundial, uma guerra atômica nuclear, Estados Unidos em conflito com a Coreia do Norte, tem muita gente já em pânico, mas nós cremos no que está escrito na palavra, nós declaramos a palavra. Se essa terra acabar, nós temos novos céus e nova terra, nós estamos com Jesus, o Senhor é quem nos guarda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Criei, por isso falei. O meu Deus é maior, o meu Deus está conosco, o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então fale a palavra, declare a palavra, tem que falar. Deus disse para Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nele, pensar nessas palavras de dia e de noite e de dia. Irmãos, nós ficamos uma semana sem redes sociais, e isso foi como que uma limpeza, talvez no teu tempo, na tua agenda, porque quanto tempo por semana é gasto em redes sociais, por crentes? Quanto tempo é perdido nisso, ao invés de estar em oração e estar lendo a palavra? Não é pecado assistir televisão, ter redes sociais, não é pecado. A Bíblia diz: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nada disso. Tem gente que fica de plantão dia e noite nas redes sociais, mas não pensa na palavra de Deus e não fala da palavra de Deus de dia e de noite. Como é que está a sua mente? Está recebendo toda a informação da vida dos outros das redes sociais. Como é que está a sua mente? Está sendo renovada pela palavra ou está sendo sobrecarregada com mais e mais informações? Então o que é que Deus manda fazer? Não deixe de falar da palavra, de meditar na palavra de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Diga comigo: só então. Olha a condição, olha o condicional: só então os seus caminhos vão prosperar. Olha como tem que renovar a mente.
pensando na palavra, falando da palavra de dia e de noite. Nós podemos fazer um link, uma ligação muito clara entre Josué 1:8 e Romanos 12:2. Romanos 12:2, Deus nos disse: não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Deus está dizendo para nós a mesma coisa com outras palavras. Medita na palavra de Deus, de dia e de noite, fale da palavra, vai renovando a tua mente de dia e de noite, e então você cumprirá fielmente o que está escrito nessa palavra. Tua mente será renovada continuamente pelo Senhor, pela palavra do Senhor, e então, só então, os seus caminhos prosperarão. Aleluia! Agora, tem gente que não renova sua mente, falando e vivendo a palavra de dia e de noite, e quer ver os seus caminhos prosperarem. Deus está dizendo: só então os seus caminhos prosperarão. Só então você será bem sucedido. Tudo que você fizer vai dar certo. A palavra de Deus renova a nossa mente. Em segundo lugar, irmãos, nós somos renovados e transformados pela unção do Espírito Santo. Diga: a unção do Espírito Santo transforma-me e renova a minha mente. Isaías disse que a unção despedaça todo jugo, faz em pedacinhos todos os jugos. Jugo é uma prisão espiritual, mental. Literalmente, jugo é um aparelho, uma peça de madeira ou de ferro que era colocada em animais para prender um animal no outro, para aprisionar, usado na agricultura ou para limitar os movimentos de um animal. E o jugo, ele prendia aqueles animais. E a Bíblia diz que a unção despedaça todo o jugo. Na época de Jesus, jugo se referia ao conjunto de doutrinas ensinadas por um mestre. Os mestres em Israel, Jesus era considerado um mestre também em Israel, um rabino. Os mestres em Israel, eles tinham um conjunto de ensinamentos que eles passavam para os seus discípulos. E Jesus disse que os mestres de Israel, eles colocavam um jugo pesado nos ombros dos seus discípulos, mas eles mesmos não praticavam aquilo. Eles ensinavam coisas difíceis de serem cumpridas, mas eles mesmos não faziam. É como se hoje em dia o pastor quisesse falar de jejum para a igreja, mas ele não praticasse. O pastor falasse de perdão na igreja, mas ele não obedecesse, não perdoasse. Então Jesus disse que os mestres em Israel, eles colocavam um jugo pesado nos discípulos, mas eles mesmos não praticavam aquilo. Aí Jesus veio e Jesus pregava, e certa vez Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus. Os mestres em Israel tinham um jugo pesado, um fardo pesado e um jugo difícil de ser praticado, e eles mesmos não praticavam. Jesus veio dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Isso nos mostra duas coisas. Primeiro, Jesus tem um jugo para nos dar,
Jesus não veio para o oba-oba para dizer, olha, façam o que bem quiserem. Jesus tem um ensinamento para eu e você obedecermos. O jugo de Jesus existe. O jugo de Jesus é suave, mas existem ensinamentos do nosso Senhor que nós devemos obedecer. E outra coisa, o jugo de Jesus é suave, porque aquilo que Ele ensinou, primeiro Ele praticou. Tudo aquilo que Ele pede de mim e de você, primeiro Ele mesmo fez, Ele mesmo praticou. Deus não pede nada de mim e de você que Ele não nos dê condições de cumprir. Tudo que Deus tem pedido para você e para mim, primeiro Ele nos dá condições de obedecer, de colocar em prática e de fazer aquilo que Ele tem mandado. Mas existe um jugo suave e um fardo leve que Jesus nos dá. E esse fardo é mais leve ainda, porque Jesus está conosco nesta caminhada. Ele nos ajuda a levar a nossa cruz, o fardo que nós estamos carregando. Jesus está do nosso lado e Ele nos ajuda a levar isso. Mas a unção quebra o jugo pesado. A unção quebra aqueles princípios, argumentos, pensamentos que foram impregnados na nossa vida e que se tornaram como se fosse uma fortaleza. Existem pensamentos, hábitos, cultura, atitudes que nós aprendemos, que nós herdamos na nossa família, na nossa comunidade, na nossa cidade, que são como se fossem fortalezas do inimigo, fortalezas que precisam ser quebradas. Talvez a forma que você foi colocado é uma forma tão forte, que somente o poder de Deus pode quebrar essa forma. Muitas vezes nós fomos moldados em torno de uma fortaleza maligna, contrário à vontade e ao propósito de Deus. E é por isso que muitas vezes não somos capazes de experimentar e comprovar a vontade de Deus. Irmãos, isso é muito forte, é muito profundo. Tente se concentrar e receber o que Deus tem para a sua vida. Existem fortalezas, existem jugos pesados na nossa mente que precisam ser quebradas, e somente a unção do Espírito Santo quebra estes jugos pesados. Eu quero ler com você 2 aos Coríntios capítulo 10, versículo 4. Segunda aos Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As nossas armas não são humanas, não são carnais, mas diga comigo, as nossas armas são poderosas para destruir fortalezas. Aleluia. Estas armas, irmãos, são a nossa vida de oração, de jejum, porque quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós buscamos com intensidade a presença do Senhor, Ele vem, Ele derrama aquela unção poderosa sobre nós, Ele quebra todas as fortalezas do inferno, Ele renova a nossa mente e Ele nos torna capazes de experimentar a sua gloriosa e perfeita vontade. Observe o versículo 5 também: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que a Bíblia fala aqui é sobre pensamentos, argumentos que precisam ser quebrados na nossa mente, argumentos contrários à vontade de Deus.
argumentos contrários ao plano de Deus para a nossa vida. Todo argumento, toda fortaleza que nos torna incapazes de experimentar a vontade perfeita do Senhor. Então, quando nós começamos a orar e a buscar a unção do Espírito Santo, Ele vem e Ele quebra essas fortalezas do inimigo, esses pensamentos resistentes ao propósito que o Senhor tem na nossa vida. E nesta noite Deus quer quebrar estas fortalezas e renovar a nossa mente para que nós possamos experimentar o melhor de Deus. E irmãos, eu quero concluir dizendo o que acontece quando nós, pela palavra de Deus e pela oração, buscando a unção do Senhor, nos colocamos neste processo de renovação da nossa mente. Qual é o resultado de uma pessoa que tem a sua mente renovada pelo Senhor? O resultado é experimentar o melhor de Deus nessa terra. É viver a plenitude da vida de Deus aqui na terra. Você quer viver a vida abundante que Jesus veio te oferecer? Você quer experimentar e comprovar na sua própria vida a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita? Quantos querem experimentar? Deem um glória a Deus. Irmãos, isso é resultado de sermos renovados pela palavra de Deus e pela unção do Espírito Santo na nossa vida. É resultado. Vamos experimentar, vamos provar e ver que o Senhor é bom, que a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Nós vamos sair do nível do conhecimento e vamos passar a viver a experiência verdadeira com Jesus. Eu quero finalizar lendo com você 1 aos Coríntios no capítulo 2. Quero pedir para você se colocar de pé e lermos juntos 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 12. Olha o resultado de uma pessoa com a mente renovada pelo Senhor. 1 aos Coríntios 2:12. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo. Olha só, Romanos 12:2 diz o quê? Não tomem o padrão deste mundo. O que a Bíblia está dizendo aqui? Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo. Por quê? Para não termos o padrão do mundo, para não sermos colocados na forma que o mundo quer nos colocar. Mas, o que diz a Bíblia? Mas recebemos o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Talvez você já está enxergando essa realidade da palavra de Deus. Deus nos deu o Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, renovar a nossa mente, para que nós possamos entender tudo aquilo que nos é dado gratuitamente em Cristo Jesus. Quem vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quem entende aquilo que lhe é dado gratuitamente em Cristo. Isso, irmãos, não é recebido por conhecimento. Eu não sou contra o conhecimento, teologia, tudo isso é bom, é proveitoso, mas nós não experimentamos as promessas de Deus através do conhecimento. Nós experimentamos as promessas de Deus pela revelação do Espírito Santo dentro de nós. Pense em Adão e Eva no jardim do Éden. Tinham duas árvores principais naquele jardim: a árvore da vida, eles poderiam comer livremente,
E a árvore que Deus havia proibido que o homem comesse, qual era aquela árvore? Do conhecimento. O homem pecou, se colocou debaixo da árvore do conhecimento e comeu do seu fruto. E até hoje, a humanidade vive debaixo da árvore do conhecimento, buscando o seu fruto e pensando que o conhecimento vai mudar a sua vida. Não é o conhecimento que muda a nossa vida, é a revelação de Jesus, é o discernimento de quem Ele é, de quem nós somos nele, e do que nos é dado gratuitamente nele, pelo poder do Espírito Santo em nós. Paulo fala isso no versículo 14, desse mesmo texto. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito, que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Irmãos, a mente renovada nos tira de debaixo da árvore do conhecimento e nos coloca debaixo da árvore da vida, e nós começamos a ter discernimento das coisas de Deus. Esse verso 14 diz que aquele que não tem o Espírito não é capaz de entender as coisas do Espírito. Quem não é capaz de entender as coisas do Espírito, não é capaz também de experimentar a vontade perfeita de Deus. Agora, para encerrar o verso 15 e o 16, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. Diga comigo, discernimento. Coloque a mão sobre a tua cabeça e diga: Pai, eu quero discernimento. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mente de Cristo é a capacidade de discernir aquilo que Deus tem para a sua vida. Mente de Cristo não se aplica para dizer assim: olha, eu vou ser o mais inteligente da minha sala. A mente de Cristo, pelo contexto, está nos revelando que é ter o discernimento das coisas que são de Deus e que não são de Deus. Não são as coisas que alguém disse que podem definir você. Somente Deus pode definir, e Ele define quem nós somos. Eu quero pedir para você nesse momento colocar a mão sobre a tua cabeça e junto conosco começar a cantar e a declarar isso: meu Deus, os teus pensamentos me definem, eu pertenço a Ti.